Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo em um dos capítulos mais trágicos da história recente do Brasil, o rompimento da barragem de Brumadinho. Vamos analisar, com base nos fatos, não só o que aconteceu naquele dia, mas principalmente como foi possível que algo assim acontecesse. Para começar, vamos focar em um número: 272. Esse não é só um dado, né? É o número oficial de vidas que foram perdidas. Cada pessoa com uma história, com uma família. É por aqui que a gente precisa começar para entender a dimensão humana de tudo isso. E para a gente ter uma ideia do tamanho do que estamos falando, Brumadinho não foi uma tragédia isolada. Foi simplesmente o segundo maior desastre industrial deste século no mundo inteiro. E aqui no Brasil, o maior e mais mortal acidente de trabalho de toda a nossa história. Isso força a gente a perguntar: como se chega a um ponto desses? Era 25 de janeiro de 2019. Foi nesse dia que a barragem 1 da mina Córrego do Feijão simplesmente cedeu. Em questão de segundos, quase 12 milhões de metros cúbicos de rejeitos de minério de ferro foram despejados, formando uma onda gigantesca de lama tóxica. E a velocidade, olha, é algo que choca. A lama desceu a quase 80 quilômetros por hora. Imagina um carro em alta velocidade numa estrada. Foi com essa força, com essa violência, que a onda de rejeitos varreu tudo, sem dar a menor chance de reação, de fuga, de nada. E essa onda destruiu absolutamente tudo que encontrou pela frente. O centro administrativo da própria Vale foi engolido e, na pior das coincidências, o refeitório estava lotado de funcionários na hora do almoço. A comunidade de Vila Ferteco desapareceu do mapa. E a lama, claro, atingiu em cheio o rio Paropeba. E aqui vem um dos pontos mais cruéis e que selou o destino de tanta gente: as sirenes de emergência. O único sistema que poderia dar algum tipo de aviso nunca tocou. Elas foram soterradas pela lama antes mesmo de serem acionadas. A primeira e última linha de defesa simplesmente não existiu. O que nos leva à pergunta que não quer calar. O Brasil já tinha passado pelo trauma de Mariana em 2015. Como é que só 3 anos depois uma tragédia ainda pior acontece? A resposta, como a gente vai ver, não está em um acidente imprevisível. Está em uma longa série de avisos ignorados. Então vamos entrar agora no porquê. Entender como todos os sinais de alerta foram, um por um, deixados de lado. Porque isso não foi uma fatalidade. Foi uma tragédia anunciada que podia e que deveria ter sido evitada. Bem, o problema começa no próprio projeto da barragem. Ela foi construída pelo método amontante. É o jeito mais barato de fazer, mas é também disparado o mais perigoso. É como construir um muro sobre a própria areia, usando o próprio rejeito, a própria lama como base. Uma técnica tão instável que já é proibida em vários países. E isso aqui mostra uma contradição que chega a ser inacreditável. Oficialmente, a barragem era classificada como de baixo risco de rompimento. Só que, na mesma avaliação, se admitia que o potencial de danos dela era alto. O que isso quer dizer? Basicamente, olha, a chance de romper é pequena, mas se romper, a catástrofe vai ser gigantesca. Foi uma aposta perigosa, feita com vidas humanas. E quando a gente olha a linha do tempo, fica claro que os sinais estavam por toda parte. Já em 2010, um estudo interno alertava para a instabilidade do material. Em 2015, veio o choque de Mariana. E mesmo com tudo isso, um mês antes do desastre, a empresa consegue uma licença rápida para expandir a mina. Cada um desses pontos foi uma chance perdida de evitar a tragédia. E essa frase, tirada do relatório da CPI do caso, talvez seja o resumo mais frio e brutal de tudo. A conclusão dos investigadores foi essa: a empresa calculou que o custo de um possível desastre era menor do que o custo de parar e investir de verdade em segurança. Uma análise de risco que, no fim, custou 272 vidas. O rompimento da barragem foi só o começo. A partir daquele momento, o que se viu foi um verdadeiro efeito dominó, com consequências devastadoras para o meio ambiente, para a sociedade e para a economia que duram até hoje. Esse gráfico mostra de um jeito bem duro a escalada da tragédia. Mariana, em 2015, já tinha sido um choque nacional com 19 mortes. Brumadinho, com 272, foi algo de outra magnitude. A maior prova de que as lições de Mariana, infelizmente, não foram aprendidas a tempo. E o dano ambiental foi imenso.
O rio Paraopeba, fonte de água e vida para milhares de pessoas, foi contaminado por metais pesados. Essa contaminação ameaçou chegar até no gigante Rio São Francisco. Uma área enorme de Mata Atlântica foi soterrada e comunidades indígenas, como os Pataxó, perderam o rio que era a base de sua subsistência e cultura. O golpe na economia também foi muito forte. A Vale teve a maior queda em valor de mercado num único dia da história da Bolsa Brasileira. Mas o verdadeiro colapso econômico foi sentido ali, na cidade de Brumadinho, que viu o turismo, a agricultura, toda a sua economia local ser simplesmente aniquilada. Sem falar na desconfiança que se gerou sobre todo o setor de mineração do Brasil. Depois da lama baixar, começou uma outra jornada, tão longa e dolorosa quanto a busca por justiça e por responsabilização. Vamos ver os passos dessa luta que ainda não terminou. A resposta da justiça logo de cara foi forte. Bilhões de reais da Vale foram bloqueados para garantir as reparações. Executivos da empresa e da auditoria que atestou a segurança da barragem chegaram a ser presos. O processo andou e 16 pessoas e as duas empresas foram formalmente acusadas de homicídio. E, em 2021, foi fechado um acordo recorde de reparação de 37 bilhões de reais. Só que aí, no meio do caminho, veio uma reviravolta jurídica. O processo criminal saiu da Justiça de Minas Gerais e foi para a Justiça Federal. Essa mudança, na prática, fez o caso voltar quase a estaca zero, causando um atraso enorme e trazendo um sentimento de angústia e um medo de impunidade para as famílias das vítimas. Isso nos traz até a reflexão final. Um acordo financeiro bilionário foi feito para reparar os danos, mas para as famílias que perderam pais, mães, filhos, fica a pergunta: algum dinheiro pode realmente fazer justiça por 272 vidas? O que de fato significa justiça diante de uma perda que é simplesmente imensurável?